O objetivo desse vídeo é iniciar o nosso estudo do aprendizado indutivo de conceitos. E a gente vai ver essas três palavras destrinchadas uma a uma. A gente vai começar vendo o que é um conceito, para depois vendo o que significa indutivo, para daí então ver a questão do aprendizado indutivo de conceitos. Bom, então o que é um conceito? A gente vai usar o capítulo 2 do livro do Tom Mitchell, de Machine Learning, para compreender o que significa um conceito. Né? E segundo esse autor, a definição que ele traz do que é um conceito é muito simples. Ele praticamente equivale a noção de um conceito à noção de um conjunto lá da matemática mesmo. Então, por exemplo, o que é a noção de um número par, ou conjunto dos números pares? Então, o conceito de par é visto como um conjunto de todos os números x, tal que esse x dividido por 2 tenha resto zero. Então, o conceito de pares é definido assim. Da mesma forma, a gente poderia definir o conceito de planeta enumerando todos os planetas, definindo um conjunto com todos os planetas. Mercúrio, Plutão, Júpiter e assim por diante. Ou seja, um conceito pode ser visto como um conjunto. Ao lado dos conceitos e os conjuntos que eles representam, a gente também vai usar muito a noção de uma função que vai dizer se um determinado objeto ou coisa pertence àquele conceito ou não. Então, por exemplo, a função separes para uma determinada coisa x, ela vai ser ou true ou false, conforme aquele objeto x pertence ou não ao conjunto dos pares. Então, por exemplo, separes de 2 é true e separes de 3 é false. Então, é uma função que determina se um determinado objeto ou coisa pertence àquele conceito ou não. O que se quer com o aprendizado, nesse caso, é descobrir essas funções. Eu quero saber como essa função separes ela é definida, como é que ela pode ser feita, como é que ela é calculada, como é que ela decide se um determinado valor, objeto x, pertence ou não ao conjunto daquele conceito. E a parte que diz respeito especificamente ao induzido, ela tem a ver com como essa função ela é calculada, como ela é descoberta ou produzida, ou definida, como está aqui. Então, isso é feito a partir de exemplos. Então, no caso dos números pares, é como se eu dissesse assim, aprenda a função separes, ou descubra a função separes, a partir dos seguintes pares de valor. Eu digo assim, o par 2 true, ou seja, 2 é par, 3 não é, 8 é, 17 não é, e dou mais alguns exemplos. Então, a partir desses exemplos, de casos como esse aqui, dados, eu tenho que descobrir essa função. Então, esse é o objetivo do aprendizado indutivo de conceitos. A partir de exemplos, eu tenho que descobrir aquela função. A gente costuma representar o resultado desse processo de aprendizado como uma função h, indicando que ela é uma hipótese daquela função c, ou seja, ela tenta chegar e aproximar a função c que a gente quer. Né? Então, a hipótese, a função de hipótese tem que, idealmente, se aproximar do conceito efetivamente. Num mundo ideal, isso aqui tem que ser, na verdade, igual. Se a hipótese diz que um determinado objeto faz parte daquele conceito,
é porque ele de fato é. Então, com um exemplo um pouco mais complexo desse processo de aprendizado indutivo de conceitos, a gente vai considerar que o conceito a ser aprendido são bons dias para a prática de esportes aquáticos, segundo o Aldo. Enfim, é um conceito bem particular, né? Como o Aldo julga um dia bom para a prática de esportes aquáticos. E para isso, a gente tem 4 exemplos que ele deu para nós desses exemplos. Então, ele disse que esse primeiro dia aqui, um dia ensolarado, quente, com umidade normal, o vento forte, a água quente e sem previsão de mudança do tempo, foi um dia que ele julgou bom para a prática de esportes aquáticos. Ou seja, esse primeiro dia aqui é um daqueles X que pertence ao conceito. O segundo dia também é um dia que pertence ao conceito de bons dias para a prática de esporte aquático do Aldo. O terceiro dia, o terceiro exemplo que ele nos dá, o terceiro X, não é um bom dia. E o quarto também é um bom dia. Ou seja, ele nos dá 3 exemplos positivos do conceito que se quer aprender e um exemplo negativo. A gente poderia considerar que esse aqui é o X1, X2, X3 e o X4. E o que a gente quer é achar uma hipótese que, para um dia qualquer, me dê true ou false, se esse dia X pertence ou não pertence ao conceito de bons dias para prática de esportes aquáticos, segundo o Aldo. E essa função ela tem que ser definida a partir desses 4 exemplos. É a parte indutiva do processo. Então, a primeira questão que a gente vai se colocar é como é que eu especifico essa função, como é que eu digo como é que essa função mapeia um valor de x para true ou falso. Existem várias formas de fazer isso. A gente vai usar uma linguagem de especificação dessa função muito simples aqui no primeiro momento. É uma linguagem baseada em tuplas. Então, uma forma de representar uma dessas hipóteses é por meio dessa tupla aqui. Uma tupla que tem 6 valores, uma interrogação, code, high e 3 interrogações. E ela define a função da seguinte forma: se um determinado exemplo tem code na segunda coluna e high na terceira coluna, pertence ao conceito. Caso contrário, não pertence. E essas interrogações quer dizer que os valores dessas colunas aqui são irrelevantes, ou seja, o sky é algo irrelevante para verificar se o dia é bom ou não, da mesma forma que o wind também não é importante, a água não é importante, a previsão do tempo também não são importantes. Esse aqui está dizendo assim: para eu verificar se um dia é bom para a prática de esportes aquáticos, segundo o Aldo, eu olho a coluna temperatura, que precisa ser cold, e a umidade, que precisa ser alta. Então, com isso, a gente pode, por exemplo, verificar como é que essa função se comporta a partir dos exemplos que a gente tem. Então, se eu pegar essa função H1 aplicada ao exemplo 1, a gente vai ter o seguinte: aqui é cold? Não. Então, e aqui também não é high, portanto, é false. A função 1, por exemplo, 2, teria que ser cold e high. Não é. Então, também é false. A função 1, por exemplo, 3, cold e high. De fato, é. Então, aqui é true. E a função 1, por exemplo, 4, é também false. Na verdade, essa hipótese 1 aí está mais para o anticonceito, Ela é exatamente o contrário do que deveria ser a função a ser aprendida.
Se a gente pegar uma segunda hipótese, né, uma função H2, que diz que um determinado dia é bom para a prática de esportes aquáticos se a segunda coluna, a da temperatura, for warm e os demais atributos são irrelevantes, a gente calcularia ela da seguinte forma. H2 do x1 pergunta se o x1 é warm, né, e a temperatura é warm. Ele é, portanto, a função mapeia true. A função 2 para o segundo dia mapeia também para true. A função 2 para o terceiro dia também mapeia para false. E a função 2 para o quarto exemplo também mapeia para true, porque é um dia que é bom para a prática de esportes aquáticos. De uma certa forma, a gente pode dizer que dessas duas hipóteses que a gente tem aqui, essa daqui tem 0 acertos nos 4 exemplos. E essa daqui tem 4 acertos em 4 dos exemplos apresentados, né? Ou seja, nos 4 casos, a função, que é a nossa hipótese, diz a mesma coisa que o Aldo disse, né? O Aldo disse que o caso 1 era bom, o 2 era bom, e o 4 era bom, e o 3 não era. E essa função diz a mesma coisa. E essa função é representada por essa tupla. Como a gente já viu, o aprendiz, né, acertar para um exemplo já visto é muito tranquilo, né? Ou seja, ter esse desempenho aqui é trivial, porque ele só está repetindo o que o Aldo falou. A questão que se torna complicada é o que essas funções vão fazer para exemplos não vistos, ou seja, o que é H2 disso aqui, ou mesmo o H1, o que é o H2 disso aqui, ou o H1 desses dois exemplos nunca vistos, né? Esse aqui é um caso ensolarado, eu abreviei aqui as palavras, ensolarado, warm, high, normal, warm e same. Não tem esse exemplo, não é nenhum dos 4, mas essa função ela vai dizer alguma coisa, né? A função 2 ela diz o que é warm, então aqui é warm, ou seja, ela vai classificar esse exemplo como true. E esse segundo exemplo aqui, que não é warm, é cold, vai definir como false. Então, exemplos nunca vistos, né, vão ter uma classificação única e exclusivamente definida nessa hipótese aqui pelo valor warm, né? E aqui a gente vê claramente a noção de generalização, né? Essa função H2, primeiro, ela classifica qualquer exemplo ou qualquer combinação de valores que apareça aqui, essa função vai dizer alguma coisa. Vai ser true ou false, vai dizer que pertence ou não pertence ao conceito de bons dias para a prática esportiva. E a única coisa que essa função leva em consideração é a temperatura. Os outros atributos todos, né, as outras colunas todas são consideradas irrelevantes aqui por essas interrogações. De uma certa forma, essa hipótese 2, ela está fazendo uma generalização. É como se ela dissesse assim, dias quentes são bons para a prática de esportes aquáticos e qualquer outro dia que não seja warm não é bom. Ou seja, a gente está generalizando bastante a ideia, né, ignorando essas colunas aqui, dizendo que esse aqui não interessa, na verdade a informação está ali, mas ela não é relevante para o processo. Claro, a questão, se eu perguntasse para o Aldo o que ele acha desse dia aqui, talvez ele não concorde com a função H2, né? E se ela for uma boa função H2, a gente espera que ela seja parecida com a decisão do Aldo, né? Mas é justamente o problema da generalização que aparece aqui. Para entender melhor a questão de generalização, a gente vai agora observar algumas características dessas duas hipóteses que a gente tinha antes, né? A H1 e aqui uma outra nova H2.
Botei code aqui no lugar de warn. Essas duas funções, elas são definidas de forma muito parecida. Ó. Tem interrogação nesses lugares aqui é code nas duas, aqui é high e aqui é qualquer coisa. Então a gente pode perceber que para qualquer dia, né, sempre que H1 disser que o dia é bom, H2 também vai dizer necessariamente, né, porque os dias que essa aqui classificou são os dias cold e high. Então essa aqui só precisa ser cold, então também vai ser. Então, essa característica permite estabelecer uma correlação de qual dessas hipóteses generalizou mais os exemplos que foram apresentados e qual, de uma certa forma, é a função mais geral das duas. Escrevendo isso de uma forma um pouco mais formal, né, sempre que H1 de um determinado valor for true, então também vai acontecer do H2 desse mesmo x ser igual a true. Então, isso quer dizer, né, que a função H2 é mais geral que H1. A gente pode até, vocês vão ver na literatura, escrito assim que H2 é mais geral que H1, generaliza mais. Vai classificar mais instâncias como pertencendo ao conceito do que a H1. Então, essa noção de hipóteses mais gerais que outras nos permite definir esse espaço de hipóteses, onde uma determinada hipótese H1 é mais específica que uma H2, uma H3 é mais específica que uma H2 é mais específica que uma outra, e assim por diante. Ou seja, existem hipóteses mais gerais e hipóteses mais específicas, né? E a definição dessa generalidade é pelo conjunto de instâncias que cada hipótese determina. Então, por exemplo, a hipótese H2 determina todo esse conjunto aqui de exemplos, enquanto a hipótese H1, que é mais específica, é um subconjunto do conjunto determinado pelo H2. Da mesma forma, H3 também é um subconjunto dos exemplos da H2. Entretanto, as hipóteses 1 e 3 não são comparáveis, né? Porque uma não é subconjunto da outra aqui nas instâncias. Esse slide aqui também mostra a representação de cada uma dessas hipóteses naquela anotação que a gente apresentou. Então, desse espaço de hipóteses, a gente pode imaginar que algumas delas vão classificar corretamente os exemplos e outras não. Então, vamos supor que esse conjunto aqui que eu selecionei, né, com esse H1, H2, 3, essas aqui, são hipóteses que classificam corretamente os exemplos. São aquelas hipóteses onde é que o valor que a hipótese dá para um valor é igual ao do conceito, né? Então, se a gente imaginar que existem essas hipóteses aqui, qualquer uma delas atende o requisito de acertar os exemplos. E dentre essas, a gente pode ficar ou com as mais gerais, como aqui o H2, ou hipóteses mais específicas, né? E a escolha entre elas é uma questão que a gente vai discutir mais tarde. Mas cada uma dessas hipóteses é uma possibilidade. Algumas são mais específicas, outras mais gerais. Então, resumindo, o que é aprendizado indutivo de conceitos? O que é, primeiramente, um conceito nessa concepção? O conceito é meramente um conjunto, né? Então, o conceito de planeta é o conjunto dos planetas. Para esse conjunto existe uma função de pertinência que diz se um determinado objeto X pertence ou não a esse conjunto ou a esse conceito. E existe também hipóteses do que pode vir a ser essa função, né? Então, uma hipótese H também é uma função de pertinência a um conjunto referente a um conceito que tenta, de uma certa forma, se aproximar do conceito mesmo.
E com isso a gente tem uma fundamentação matemática, né, toda uma formalização matemática de base para ver e estudar o aprendizado indutivo de conceitos. O que se quer dizer com o indutivo? Se quer dizer que o ponto de partida para esse processo são exemplos e que o nosso aprendiz, o nosso agente aprendiz, ele vai ter que ser capaz de generalizar esses exemplos. E por último, o tipo de aprendizado que a gente está interessado aqui, eu diria que é uma espécie de aprendizado por imitação. O nosso aprendiz, nosso agente aprendiz vai ver alguém fazendo e vai tentar imitar, ou seja, alguém vai dar exemplos e o agente vai aprender. A pessoa que está ensinando, ela não precisa nem dizer como se faz, não precisa dar um algoritmo, ela também não precisa especificar o conhecimento necessário para fazer essa classificação do conceito, mas ela precisa dar exemplos de como isso é feito. No nosso exemplo do Aldo, ele tinha que ser capaz de dar exemplos de que dias são bons para a prática de esportes aquáticos. Ele não precisa dizer como ele decide, nem um algoritmo de como ele decide, nem o conhecimento, nem o algoritmo, mas ele tem que dar exemplos. A gente vai ver que existem outras técnicas de aprendizado de máquina, onde inclusive isso é dispensado, onde o professor, vamos dizer assim, ou a fonte de aprendizado do nosso agente, não inclui nem alguém que sabe. Mas o nosso caso aqui é um aprendizado que tem como base alguém que sabe como fazer e mostra como ele faz.